nada facilita. Podes, legalmente podes. Conhecimento te evita. Podes, legalmente podes. Não há litígio que resista. Podes, legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes. Olá, o meu nome é Ana Mendes Lopes e sou advogada de negócios digitais. Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Podes. Este é um espaço onde a lei se torna fácil. Prepara-te para tornar o conhecimento legal uma vantagem estratégica do teu negócio online. E hoje chegamos aqui a um episódio muito solicitado e que eu acredito que seja muito importante para o teu negócio online, que é o episódio sobre o quê? Os famosos termos e condições. Pois é, eu acho que os termos e condições, as políticas gerais de um site são sempre no fundo um bicho-papão para os empreendedores do digital, porque no fundo toda a gente sabe o que são termos e condições, toda a gente sabe que é preciso ter termos e condições num website, mas a maioria das pessoas desconhece qual é a finalidade clara e objetiva dos termos e condições e o que é que deve escrever nos termos e condições do seu website. Muitas vezes esta obrigatoriedade ou esta noção chega quando o web designer envia um e-mail a dizer precisamos que nos disponibilize as políticas do seu website, os termos e condições, ou simplesmente quando recebem o software, clicam naquela hiperligação que diz termos e condições e abrem e simplesmente aquele campo aparece sem nada, portanto aparece vazio. E no fundo cria-se ali alguma instabilidade na parte dos empreendedores a pensar, ok, então mas isto não é competência de web designer. E não é. Porquê? Porque os termos e condições são o contrato que tu celebras com o teu cliente e se tu tivesses percepcionado os termos e condições como um contrato, tu não irias estar à espera que fosse o teu web designer a disponibilizá-los. Portanto, não tem que ser o web designer a fornecer-te os termos e condições, aliás, nem deve ser, porque quando essas situações acontecem, ou os termos e condições estão incompletos, ou foram copiados de outro site, ou até podem dizer respeito a outra jurisdição, porque muitas vezes os termos e condições usados nos sites portugueses são copy-paste de termos e condições de sites brasileiros. E vocês já sabem que não. A lei brasileira não é aplicável no Estado português e, com efeito, as regras do digital são bastante diversas. E por isso, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre isto dos termos e condições. Ana, mas de que forma é que os termos e condições são o contrato que eu celebro com o meu cliente? Então, provavelmente no teu e-commerce, no teu site, através do qual o teu cliente subscreve serviços, tu tens uma checkbox de preenchimento obrigatório em que o cliente diz, declare que lhe aceita os termos e condições. Claro, porque é nos termos e condições que tu tens que prever as condições do teu negócio. Tu tens que dizer o que vendes, a que preços vendes, através de que meios de pagamento, qual é que são as características do produto ou do serviço que vendes e eu já te vou explicar como é que vais fazer isso. Ana, mas o meu negócio ainda é pequeno. Não interessa. A partir do momento em que tens um website, és obrigada a ter termos e condições e, portanto, não deves ignorar este passo, pois é a omissão desta informação que muitas vezes gera contraordenações junto da ASAI. Porque os termos e condições também se chamam de informação pré-contratual. Ou seja, isto é a informação que tu tens que dar ao teu cliente antes dele fechar o contrato, antes dele decidir contratar aquele serviço ou comprar determinado produto. O cliente deve ter acesso aos termos e condições antes de concluir a venda. E tu não tens que chamar termos e condições, tu podes chamar política de venda, políticas gerais de venda, termos de contratação, contrato, tu podes chamar o nome que quiseres. No fundo, termos e condições advém de uma expressão vulgarmente usada na língua inglesa que é terms and conditions e, portanto, nós temos uma importação literal desse termo, mas não interessa o nome que tu dás aos teus termos e condições, interessa sim a informação que tu colocas dentro desse campo. E, portanto, a informação pré-contratual tem que estar disponível ao teu cliente, tu deves preocupar parte em que essa informação esteja legível de forma objetiva e clara, ou seja, tu não podes pôr informação em grande escala por forma a tornar essa informação quase imperceptível para o teu cliente. O teu cliente, quando chega ao teu website e abre o separador dos termos e condições, deve conseguir aceder à informação de forma clara e, portanto, o ideal é que tu até possas separar os teus termos e condições por subtemas, por exemplo, sobre reembolsos, preços, meios de pagamento, litígios, lei aplicável. É ótimo que tu consigas fazer em estilo de fax, para que isso facilite a comunicação ao teu cliente. E uma questão que tens que ter em conta é,
Os termos e condições, para além de se pautarem pelas leis dos contratos à distância, também se regem pelo o diploma legal aplicável às cláusulas contratuais gerais. E o que é que isto significa? Que tu não podes ter termos e condições com letra inferior a tamanho 11. Sim, não podes fazer dos teus termos e condições aquelas letras miudinhas a que estávamos muito habituados antigamente. A letra deve estar de forma completamente legível e padronizada por este tamanho 11. Aposto que não sabias sobre isto. Já te disse que a informação que dás através dos termos e condições é informação pré-contratual. E porquê? Porque tu sabes tudo sobre o produto que vendes, sabes tudo sobre o serviço que vendes, mas o teu cliente que te compra à distância não sabe nada. O que ele tem é uma expectativa sobre aquilo que vai adquirir e essa expectativa pode ou não corresponder àquilo que efetivamente lhe é entregue. É por isso que tu deves procurar dar a informação pré-contratual ao teu cliente. E estes termos e condições, a informação que tu deves fazer constar nos termos e condições não tem que constar apenas nos termos e condições, mas podem ser um mix entre as condições gerais a constar nos termos e condições e as condições particulares sobre determinado serviço ou determinado produto a constar nessa página do produto. O que é importante é que tu digas tudo sobre aquele produto e aquele serviço ao teu cliente, que quando forma a vontade de contratar, já sabe, ou pelo menos já tem uma expectativa sobre aquilo que efetivamente vai comprar. Na página dos termos e condições em si, tu deves dizer quem és e onde estás. Sim, não é legal prestares um serviço ou venderes um produto sem identificares quem tu és, se fores NI, ou qual é a tua empresa se venderes através de uma pessoa coletiva. Tens que dizer o teu nome, o teu NIF ou da tua empresa e um domicílio para onde o cliente te possa notificar. E eu sei, esta é uma dificuldade que muitos empreendedores sentem porque, no fundo, quando começam os seus negócios, têm as sedes das suas empresas ou os seus domicílios profissionais em casa e não querem dar essa morada ao cliente. Isso, por questões de segurança, é totalmente legítimo. Aquilo que tu tens é que assegurar que tens outra morada onde consegues receber correspondência. Pode ser, por exemplo, um domicílio virtual ou até um apartado nos correios. Portanto, esta é uma forma de tu garantires que estás a operar legalmente, indicando uma morada ao teu cliente, mesmo que essa morada não seja o local, o sítio onde tu trabalhas todos os dias, mas é pelo menos um sítio para onde o cliente te pode notificar, caso assim desejes. Tu deves ainda indicar, dentro depois da página do produto, deves descrever o produto que vendes ou o serviço que vendes, deves informar o cliente sobre o preço e este preço tem que incluir impostos, não podes obviamente informar o cliente de um preço sem impostos e se por acaso o teu serviço ou o teu produto depender de um orçamento prévio, aí sim tu podes dizer ao cliente que a indicação do preço depende da apresentação de um prévio orçamento. Deves ainda informar o teu cliente se, no caso dos produtos, se ao envio dos mesmos acresce ou não um valor de portes e tens que dizer ao cliente qual é esse valor ou pelo menos se for um valor variável que possa variar em função, por exemplo, do peso, tens que explicar ao cliente qual é que é a forma de cálculo para que o cliente possa prever os portes que vai suportar. Deves dizer quais são as modalidades de pagamento que estão a dispor do teu cliente, portanto, transferência bancária, MBWay, outras plataformas de comprar crédito. Quais são as datas em que te comprometes a entregar o bem ou a prestar o serviço ao teu cliente, porque podes ter um prazo de entregas ou de prestação de serviços maior ou mais pequeno e, portanto, deves dizer ao teu cliente o prazo em que prevês que aquela encomenda seja processada e nunca esquecer. Indicar sempre o direito de livre resolução de 14 dias, que já falámos aqui sobre o direito de arrependimento. Se por alguma razão o teu negócio se incluir em alguma das exceções a este exercício de direito de arrependimento, tu também tens que informar o teu cliente que não se aplica o direito de arrependimento naquele caso concreto. E atenção, tu podes ter um negócio em que tu vendes produtos e vendes serviços e aos quais são aplicados diferentes regras e tu tens é que explicar que para determinado serviço, por exemplo, o direito de arrependimento é aplicável, mas para aquele produto que pode ser, vamos equacionar, personalizado, o direito já não é. Portanto, tu deves explicar ao teu cliente para os diferentes produtos, para os diferentes serviços que tu vendes, quais é que gozam ou não do direito de arrependimento de 14 dias. Para além disso, deves sempre informar o teu cliente sobre se suporta ou não os portos de devolução de uma encomenda à loja, porque aquilo que a lei diz é que se o teu cliente exercer o direito de arrependimento, é o teu cliente que pode suportar esse preço, o preço dos portos de devolução, mas tu antes tens que ter avisado o cliente que é o mesmo que suporta, porque se não avisar, então é a responsabilidade tua assegurar esse pagamento ao cliente.
Para além disso, tens obviamente que informar sobre a existência do prazo de garantia legal e tens que informar o teu cliente sobre que dispõe de meios alternativos de resolução de litígios. O que é isto? Isto são tribunais arbitrais, ou seja, são meios de resolução de conflitos entre ti e os teus clientes que não passam por um tribunal judicial, passam sim por um mecanismo de consenso que produz uma decisão que tem exatamente o mesmo valor do que uma decisão produzida por tribunal. E tens não só que informar dessa existência, como disponibilizar os links de acesso imediato. Depois, na página de venda do produto ou do serviço, tu deves descrever muito bem aquilo que estás a vender, qual o preço total, incluindo ou não impostos, incluindo ou não portos, conforme se trata de produto ou serviço, e quais os métodos de pagamento que tens ao dispor do teu cliente. E com isto, tu já ficas a perceber porque é que os termos e condições são um contrato que tu celebras com o teu cliente. Porque, efetivamente, é nas condições de venda juntas com a página do produto que tu fixas aquilo que estás a vender nas condições em que o estás a fazer e, portanto, é muito importante que tu vejas os teus termos e condições como contrato e é por isso que lhes deves prestar muita atenção. Tu já sabes que no direito do consumo, menos não é mais. Ou seja, quanto menos dizes ao teu cliente, mais penalizado podes ser por isso, pois as contraordenações da ASAI recaem precisamente sobre a omissão da informação pré-contratual. Portanto, tu responsabilizas-te mais se disseres o menos ao teu cliente. Transparência, clareza e objetividade na informação pré-contratual é ouro no teu negócio digital. Ana, mas a maior parte dos clientes não leem os termos e condições. Pode ser verdade, tu não tens a certeza se o teu cliente não lê, mas tu, enquanto empresário, enquanto empreendedor do digital, a tua preocupação deve ser que tu dás ao teu cliente a oportunidade de os ler. Não consegues garantir que os leia, mas pelo menos deste essa oportunidade. E acredita que hoje em dia as pessoas estão bastante informadas sobre a responsabilidade dos empreendedores digital em ter termos e condições e das obrigações legais que se vão cumprir. E se tu vendes produtos, muito provavelmente o teu cliente vai ler sobre o prazo de arrependimento, quem suporta os custos de devolução à loja, o prazo de processamento das encomendas. Portanto, não partas do princípio que o teu cliente não lê. Deves sim partir do princípio que o teu cliente vai ler, ainda que não consigas garantir que o faça. A informação que deves ter nos teus termos e condições é simples, mas é importante. E claro, não podes escrever tudo o que te apetece. Atenção, a lei limita bastante aquilo que podes escrever nos teus termos e condições. E deves ter cuidado com cláusulas que sejam abusivas, como por exemplo, de acordo com a legislação europeia, tu não podes impedir ninguém de aceder aos tribunais se quiser colocar uma ação contra ti, não podes criar critérios subjetivos de exclusão dos teus clientes aos teus infoprodutos, por exemplo. Há cláusulas que tu tens que ter atenção, que por violarem, no fundo, os direitos do teu cliente, irem além da tua autonomia privada de definição das regras do teu negócio, podem considerar-se cláusulas abusivas que depois consideram-se não escritas. Ou seja, a cláusula estar lá ou não estar é igual, porque a lei considera que essa mesma cláusula é nula, é como se não estivesse. Tal e qual como tu sabes que se deres um prazo de arrependimento inferior a 14 dias ou que se não deres prazo de arrependimento de todo, a consequência jurídica é exatamente a mesma. É como se aquela cláusula não estivesse lá e ao cliente é conferido um prazo de 14 dias ou até de 12 meses e 14 dias, pois essa é a consequência de não dares um prazo de arrependimento de 14 dias ao teu cliente. Já te referi que os termos e condições nunca devem aparecer em letras pequeninas, ou seja, aquela tendência que víamos há algum tempo na internet sobre o uso de letras pequeninas para passar aquela informação que nós não queríamos que o cliente visse, hoje em dia está devidamente regulada para, efetivamente, evitar abusos por parte dos empresários e empreendedores. Portanto, aquilo que tu deves garantir é que o tamanho da letra é nunca inferior a 11 e que o espaçamento é não inferior a 1,15. Portanto, não te esqueças deste detalhe. Algo que não podes ignorar é que as inspeções da ASAI são silenciosas, portanto, enquanto num comércio tradicional tu sabes perfeitamente quando é que os inspectores da ASAI estão a entrar pelo estabelecimento adentro e a fazer a devida inspeção, nas lojas online tu nunca sabes quando é que a tua loja está a ser auditada. E, atenção, o auto de contraordenação pode chegar-te até 2 anos depois dessa vistoria e, no fundo, tu podes já nem conseguir ter provas para defender algo de que venhas acusado. E por isso é muito importante que tu não só avises o teu cliente sobre a necessidade de rever periodicamente os termos e condições que podem alterar com o tempo, como é importante que tu guardes as alterações que fazes em cada momento aos teus termos e condições, pois se de repente tiveres um processo que remota a um período de há 2 anos atrás, tu vais precisar de ter a certeza e de conseguir provar que nesse período de tempo
a informação que tu davas ao cliente era aquela e não outra de que te estão a acusar. E, portanto, é muito importante que faças backup do teu website para garantir que tens provas para qualquer eventualidade. Para além disso, tu já sabes, omitir a informação pré-contratual ou dar informação pré-contratual abusiva ao teu cliente é contraordenação grave, cujas coimas podem ir de 250 a 8.000 euros, pelo que peço-te que tenhas muita atenção a isto, porque cuidado com a informação pré-contratual é a longo prazo garantir sustentabilidade e segurança no teu negócio. Existem muitos empreendedores que não têm um website e que canalizam as suas vendas através de outras formas como o Instagram, outras redes sociais, WhatsApp, e sim, é possível que tu tenhas uns termos e condições adaptados àquele meio em concreto, ou seja, a plataformas que não te permitem aceder a um leque grande de informação e, portanto, existe uma possibilidade de tu, num espaço reduzido de texto, enviares informação básica ao cliente que tem que ser o nome, ou seja, quem tu és, qual é o nome da tua empresa, onde estás, o que vendes, a que preço vendes, a existência de direito de arrependimento. Portanto, não ignores que através das redes sociais também existem termos e condições, ou seja, existe aqui uma informação mínima reduzida que tu tens que prestar ao teu cliente através de mensagem ou de mensagem privada. Se, por exemplo, que tiveres alguma venda que te chegue, ou algum pedido de venda que te chegue através das redes sociais, e se tiveres um website, tu podes sempre canalizar o teu cliente para esse website, onde o cliente vai ter que aceitar os termos e condições para formalizar aquela compra e venda. Porém, se não for o teu caso, fica a saber que não estás eximido de cumprir esta informação pré-contratual se venderes através de redes sociais, porque sim, tu também tens uma loja online através das redes sociais. Outra informação que também é muito importante que conste no teu leque de informações dos termos e condições, não é legalmente obrigatório, mas é aconselhável, é que indiques sobre a propriedade dos direitos de autor, quais são as tuas marcas registadas, qual é a lei aplicável àquele caso, qual é que é o tribunal que tu eleges como sendo o tribunal competente para vir resolver algum conflito que surja com um cliente, que prestes informações sobre atualizações periódicas do site, portanto, outro tipo de informação que, não sendo legalmente obrigatória, será útil ao teu cliente para balizar, no fundo, para balizar o mais possível a vossa relação de consumo. Algo que te quero alertar e que é bastante importante é termos e condições e política de privacidade não são a mesma coisa. É bastante frequente eu fazer auditoria a websites e assim que clico na palavra, na hiperligação termos e condições, a página redireciona-me diretamente para a política de privacidade, mas política de privacidade e termos e condições não são a mesma coisa. Como tu sabes, os termos e condições são o contrato que tu celebras com o teu cliente. A política de privacidade é uma informação que tu prestas ao teu cliente e que ele deve conhecer sobre que dados é que tu recolhes do teu cliente, porque é que os recolhes, para que fins os usas, desde que esses fins sejam obviamente legais e autorizados, e o que é que tu fazes com os dados do teu cliente. Portanto, no fundo, enquanto os termos e condições se aceitam, por serem o contrato a celebrar, a política de privacidade não tem que ser aceita pelo teu cliente, basta que seja conhecida. É por isso que naquela checkbox obrigatória tu não tens que pôr aceito os termos e condições e a política de privacidade, podes pôr algo como aceito os termos e condições e reconheço ou declaro que conheço a política de privacidade. Para terminarmos, a pergunta que se impõe é: podes ser tu a elaborar os termos e condições do teu website? Legalmente podes, mas tens que ter a certeza que conheces todas as regras do online que vinculam a tua atuação no mercado, para evitar chatices com clientes mais bem informados do que tu. E não ignores que é muito importante saber como reagir perante o cliente, quais os direitos do cliente e quais os teus deveres enquanto empresário e empreendedor, para que assim possas ter clientes satisfeitos e evitar coimas avultadas. E por favor, não vais fazer copy-paste dos termos e condições do teu cliente, pois provavelmente vais estar a cometer bastantes erros sem saberes. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Legalmente Podes. Espero que tenha sido útil e se gostaste, subscreve e segue-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e YouTube em Ana Mendes Lopes Legal. Conto contigo para o próximo episódio e bons negócios. O meu nome é Ana Mendes Lopes e este é o Legalmente Podes. Advogada facilita, Podes, legalmente podes. conhecimento tudo evita. Podes, legalmente podes. Não há litígio que resista. Podes, Legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes.